Estamos no meio de uma Copa do Mundo e o assunto que veio à tona nos últimos dias foi bets. Pois é, a gente tem como transmissão oficial de todos os jogos da Copa do Mundo uma emissora nova iniciada no YouTube com um youtuber bastante carismático de nome Casimiro. E essa emissora, a Cazé TV, ela vem transmitindo todos os jogos da Copa, salvo engano, é a única que vai transmitir todos os jogos, e tem muita propaganda de bet. E isso vem aflorando as emoções das pessoas que são contrárias ou críticas às bets e, não sei, eventualmente deixando feliz alguma meia dúzia que é muito favorável. De qualquer maneira, é um assunto muito importante para a gente falar aqui no BTC Journal, porque está no meio da Copa. Não sei até onde o Brasil vai chegar, né? Eu estou gravando aqui antes do terceiro jogo, Brasil e Escócia, inclusive é hoje à noite, né? Eu estou gravando uma quarta-feira, dia 24 de junho, e esse é um assunto que está à tona e eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente. Claro, eu vou falar um pouquinho sobre os problemas das bets, né, os problemas sociais ou de saúde que hoje são consolidados aí por diversas fontes críveis relacionadas ao tema. Vamos falar sobre a presença das bets no futebol brasileiro e a principal pergunta, que talvez alguns de vocês até se façam: será que o futebol brasileiro hoje sobrevive sem o patrocínio das bets? Esse é um ponto que eu quero discutir com você. Obrigado aí por estar acompanhando esse conteúdo. Estamos em mais um episódio do BTC Journal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as bets estruturado basicamente em três tópicos. O primeiro, quais são os problemas gerados pelas bets? Eu vou elencar alguns deles, trazer alguns dados para você. Eventualmente você já deve ter ouvido falar de alguns deles, mas eu acho bom a gente consolidar. Vou colocar também alguns pontos relacionados à presença das bets no futebol brasileiro, especificamente. E o terceiro ponto, ele busca responder a pergunta que eu coloquei no início, né? Se o futebol, majoritariamente brasileiro, né, sobrevive sem as bets, caso haja uma proibição, por exemplo, das propagandas das bets, ou uma proibição das bets em si aqui no Brasil, se o futebol brasileiro sobrevive. E aí, para ajudar a responder essa pergunta, eu fiz um estudo de caso. Pois é, eu peguei um clube brasileiro e analisei aqui as demonstrações financeiras desse clube. O clube em questão é o Palmeiras, né? E a escolha foi mais ou menos aleatória ou não. Não sou palmeirense, mas o meu filho é palmeirense. Então, quem sabe no futuro ele vai estar vendo esse vídeo e ele vai ficar, de certa forma, contente. Pois é. Então, aqui eu trouxe alguns dados, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, lembrando que a pergunta que eu quero responder é se o futebol sobrevive sem as bets, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os problemas das bets hoje, né? Então, se você não está em Marte, inclusive lembrando o episódio passado que a gente falou sobre a SpaceX, com aquele desejo de ir para Marte, né? Caso você não esteja em Marte, acho muito difícil que você esteja em Marte, você certamente já teve contato com a questão problemática das bets, né? De forma bem resumida, bets são plataformas de apostas esportivas, tá? Então, e aí tem alguns outros temas também que entram, né? Mas no cerne ali, plataformas de apostas esportivas que funcionam majoritariamente via aplicativo, via plataformas web, etc., e permitem que você crie uma conta, que você deposite dinheiro e que você gaste ali, né? E tem algumas pessoas que acham que ganham, né? Mas enfim, depois a gente fala um pouco sobre isso. Vamos comentar um pouco sobre o problema, né? Ou os problemas, né? Quando a gente fala de problemas relacionados a bet é aposta, né? Então existe um problema relacionado à ludopatia. A ludopatia é a doença relacionada ao vício em apostas, beleza? Então é uma doença mesmo, tem o CID, tá tudo claro ali dentro da medicina, que de novo não é minha área, né? Inclusive eu até esqueci de me apresentar aí para quem eventualmente não me conhece, né? No início do episódio, meu nome é Gustavo Habib, eu sou sócio da BTC e sou instrutor dos temas voltados para negociação, comunicação, soft skills. E voltando aqui então, né? A ludopatia hoje ela atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, né? E
o que a gente tem de adicional aqui, né? Que mais ou menos, né, de 11 a 12 milhões de pessoas, né, apostam sob risco. Ou seja, apresentam quadros de ludopatia, mais ou menos 1 milhão, e o risco atinge de 11 a 12 milhões de pessoas. É muita gente, né? Quando a gente pensa em pedidos de ajuda, né, a gente já tem mais de 500 mil pessoas que pediram autoexclusão das bets por sentir que estava atrapalhando, né? E, para contribuir, 41% relataram impacto de saúde mental. Então, é bastante gente, né? Isso daqui segundo o Ministério da Saúde, né? Quando a gente pensa no custo social, né? A gente está falando aqui de mais ou menos 40 bilhões de reais em 40 bilhões que vão para o ralo. Isso aqui, segundo o IEPS, Agência Brasil, né? Legal. Uma coisa que você já deve ter ouvido falar é da crítica do público do varejo, né? Os empresários do varejo, etc., as bets, né? Então existe sim um prejuízo atribuído ao varejo. Quando a gente pensa no prejuízo ao varejo, existe um cálculo aqui que mostra que foram cerca de, eu vou colocar aqui BRL, 143 bilhões do comércio brasileiro entre 23 e 26, né? Em 23 e 2026. É um prejuízo estimado bastante relevante, e isso envolve a capacidade de aquisição do público, né? Então, o dinheiro que é escasso, ele sai de um lugar e vai para o outro. Ele está saindo do varejo e vai para as bets. Habib, mas é melhor ir para o varejo ou é melhor ir para as bets? Olha, o consumo desenfreado, o endividamento, ele é ruim independente da fonte de gasto. No entanto, as bets têm um problema adicional, que é a questão da saúde, a questão do vício, e é difícil pensar no que a gente chama de upside, né? Qual que é o benefício da bet? Quando a gente pensa no varejo, a gente tem uma atividade que é trabalho para muita gente, né? O varejo ele emprega muita gente no Brasil. O varejo desenvolve muitas indústrias, né? Pensa no varejo moda, por exemplo, então você tem indústria têxtil, você tem logística, todo o resto do comércio, tá? Então desenvolve a indústria também, brasileira ou de fora, aí é uma outra questão, inclusive a gente falou sobre esse ponto em outro episódio ali, quando a gente falou da guerra do Irã e Estados Unidos. No entanto, há alguns pontos positivos no varejo, né? Então, o gasto com varejo ele tende a ser menos prejudicial do que o gasto com bets. Quando a gente pensa no endividamento, talvez seja um dos temas mais recorrentes hoje em dia, né? O endividamento da população. Então, 48% dos apostadores estão endividados, né? E eles gastam, em média, um salário mínimo, 20% de um salário mínimo por mês. Então, um endividamento bastante forte. A perda das famílias, né? Quando a gente pensa na perda das famílias, cerca aí de 24 bi, né? Então, perda, eu vou colocar aqui, que é mais do que, é diferente do dinheiro drenado, né? A gente está falando da perda das famílias, mais ou menos 24 bi de reais de perda mesmo, né? Perda líquida. E a gente tem um ponto aqui que, bom, as bets elas foram legalizadas durante o governo Temer, salvo engano. Depois teve algumas facilidades durante o governo Bolsonaro e muitas delas funcionam legalmente. No entanto, tem várias bets que atuam de forma clandestina. Então existe um mercado clandestino de bets, né, que atuam sem licença. E há uma estimativa que as bets clandestinas correspondem a 60% do volume. Aí você pode falar, poxa, mas isso aí é uma questão da bet clandestina, ela tá errada, não deveria atuar. Pois é. O problema é que o mercado ele acaba entendendo, né, que depois de uma bet você vai ter outra e etc. E aquela pessoa que está apostando, ela não vai ligar muito se aquela bet é legalizada ou regulamentada ou não, né? Então acho que esse é um ponto relevante
em relação às bets legais, né? As bets legais estão legalizadas pela lei, mas de certa forma elas podem atrair o mercado clandestino pelo consumo do usuário, né? Por fim, eu queria colocar aqui nessa parte dos problemas a questão da ilusão. Você que está me ouvindo, né, você vai perder dinheiro e eu consigo te afirmar isso sem a menor sombra de dúvida, né? Só que muita gente trata, na verdade, cerca de 20% do público trata como investimento, né? Então, esse é um grande problema, né? A bet está longe de ser um investimento porque todo mundo perde, tá? Se a gente falar estatisticamente, e praticamente todo mundo perde no volume total. E quem ganha com a bet, não é? Quem ganha, né, pessoal? Eu vou até tirar aqui, né? Quem ganha com a bet é quem divulga e quem cria a bet, né? São essas os dois tipos de pessoa que ganham com a bet. Então a gente já teve uma série de polêmicas envolvendo influenciadores, influenciadoras, que porventura divulgaram bets onde os ganhos da influenciadora eram correspondentes às perdas do público, né? Então tem uma série de polêmicas envolvendo isso. E a mais recente, claro, é em relação à transmissão dos jogos da Copa na Cazé TV. A emissora Cazé TV, ela cresceu bastante, recebeu investimento de fundos internacionais, etc. Né? Foi criada ali no canal do Casimiro, né? Mas depois já expandiu bastante, hoje é uma operação grande. E ela divulga bet, sim, eu acredito, todos os jogos. E aí a crítica é justamente por que fazer esse tipo de propaganda? Será que dá para não fazer esse tipo de propaganda? Então, acho que esse é um ponto relevante, né, que as pessoas estão discutindo hoje. E aí eu vou tentar trazer um pouco da abordagem nossa aqui da BTC relacionada a isso, né? Mas antes da gente dar sequência, eu vou para o outro pilar aqui, que é em relação à presença no futebol, né? Quando a gente fala da presença no futebol, bom, quem assiste um ou outro jogo, né, no futebol vê que boa parte dos clubes brasileiros, pensando aqui no Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão, vai, boa parte dos clubes tem alguma empresa de bet estampada na parte mais vistosa da camisa, né? Quando a gente pensa na Série A, né, 12 dos 20 clubes têm bet como patrocinadora master, né? Patrocinador master, aquela no centro da camisa, é bet. Isso caiu. Então aqui, ó, vou colocar até um asterisco. Eram 18 de 20 no ano anterior, né? Eram 18 equipes. Agora são 12 como patrocinadora master, né? No entanto, ainda assim tem outras presenças, né, na parte da manga, da camisa, tal. Então não são só 12 clubes, são mais clubes, né? Não sei se são todos, mas talvez sejam todos, né? Então é bastante presente no futebol. Quando a gente pensa na receita de patrocínio, a gente englobando, né, todos os clubes aqui, a gente tem um aumento de 2023, que foi mais ou menos 500 milhões de reais, em 2025 foi para mais de 1,1 bi. Tá? Isso foi impulsionado sim pelas bets, né? O maior contrato é do Flamengo. O Flamengo tem uma receita de patrocínio master, né? No caso aí a Bet. Tem outros patrocinadores master também, tá? Mas no caso da Bet aí é cerca de 270 milhões por ano com a Betano, tá? Que é uma das empresas. Então, é uma receita muito relevante, tá? Mas isso aqui fora de contexto fica complicado. Eu trouxe o contexto do Palmeiras, vou compartilhar já, né? Não sei o do Flamengo porque eu não vi os demonstrativos financeiros, mas imagino que não deve fugir tanto, né? A gente tem cláusulas de desempenho, isso aqui é complicado, né? Cláusulas de desempenho, que está relacionado à exposição da marca, ao crescimento da quantidade de apostadores, etc. Que, por exemplo, contratos como o do Palmeiras ou do São Paulo prevêem bônus por metas, né? Então isso pode aumentar o patrocínio, o valor, né? Isso pode aumentar o valor do patrocínio. E aí, no orçamento, eu peguei uma média aqui com uma inteligência artificial que me trouxe algumas fontes, tá?
no caso aqui de publicidade, né, uma fonte chamada Publicitários Criativos, que no orçamento as bets estão entre 20% e 30%, né? Ou seja, bastante representativos. Mas isso não se reflete no resultado que a gente vai analisar já, beleza? E aí a gente teve uma saída dos tradicionais. E por que teve essa saída? Porque o futebol não é mais uma fonte legal de patrocínio? Não. É porque as bets oferecem muito mais dinheiro para os clubes e existe um espaço limitado de patrocínio master. Então, com isso, os patrocinadores tradicionais saíram. O que eu quero dizer com isso? Que se por acaso a bet sair, for proibida, não puder mais veicular propaganda, não vai sumir patrocinador da camiseta dos clubes, não vai sumir esse dinheiro. Ele muito possivelmente vai ser reduzido a patamares como de 4, 5 anos atrás, antes das bets entrarem, de 6, 7 anos atrás, eventualmente reajustados, né? Então, existe uma certa troca, né, entre o que seriam os patrocinadores do passado, é que a gente pensa o Palmeiras com a Parmalat lá no passado, ou com a própria Crefisa, né, que é mercado financeiro, é uma financeira, mas não é bet, né? E aí a gente tem vários outros, né, clubes, a Calunga no Corinthians lá do passado, a LG no São Paulo, enfim, tem vários patrocinadores que são grandes empresas, né, onde a gente tem uma presença muito forte no futebol. Legal. Então a gente tem um setor que traz uma série de problemas para a saúde financeira, dentre outras coisas, como a gente viu no bloco anterior, nos problemas das bets. Está muito presente no futebol e hoje, aparentemente, o futebol depende dessa receita das bets para funcionar como ele funciona hoje. Mas só isso não me convence. A gente precisa de mais dados e análise de campo aqui para entender. De campo é ótimo, né? Trocadilho. De qualquer maneira, né? Eu resolvi, para me convencer, né, disso aqui, né, se o futebol sobrevive sem as bets, eu resolvi fazer um estudo de caso. Lembrando que o estudo de caso ele não é estudo estatístico, né? Não vai nem nada assim, mas se você fizer vários estudos de caso, você vai ter uma resposta bastante contundente. Eu fiz um aqui para compartilhar com vocês. Então, qual que é a ideia? Vamos dar uma olhada nos financials do Palmeiras. Né? O Palmeiras é um clube que eu escolhi aqui porque é um clube grande e porque recentemente ele tem o patrocinador master como Bet, mas até alguns anos, até ano passado, o patrocinador master não era a Bet. Então, o que eu fiz aqui? Eu planilhei as demonstrações financeiras, que são públicas, tá? As demonstrações financeiras do Palmeiras, eu planilhei elas aqui de anos de 2000 e 2025. 2022, o Palmeiras ainda estava patrocinado pela Crefisa. Em 2025 já entrou Sporting Bet como patrocinador oficial, né? A gente vai ver até um salto no valor de patrocínio, tá? Mas para provar o ponto, acredito que tá bom aqui. E vocês vão ver algumas coisas bastante interessantes, tá? Vamos lá, vou pegar o ano de 2022, né? A gente tem uma série de receitas que contribuem para o resultado do Palmeiras e isso é muito semelhante para os outros clubes grandes, né? A gente vai ter direitos de transmissão, que em 2022, né, se a gente pega aqui, foi 21% da receita total. Publicidade e patrocínio foi 17%, sendo que o patrocinador master, ainda a Crefisa, cerca de 11%, tá? Aqui eu tô pegando 2022, né? Em 2021, a gente tem também esse exercício. Você tá vendo aqui pelo YouTube ou vídeo, né? Você também vai conseguir acompanhar aqui em tempo real. Não vou falar todos os números, né? Ditar a planilha para você, mas tem esses números aqui para você dar uma olhada, né? Então a gente tem o direito de transmissão, ele caiu, né, em representatividade. O próprio patrocínio também caiu em representatividade, mas o patrocinador master subiu aqui de 2021 para 2022. A gente tem propriedade de marketing, que são outras receitas aqui dentro de publicidade e patrocínio, que não está relacionado ao patrocinador master, e outras receitas de publicidade e patrocínio. Aqui tem produtos licenciados, tem outras formas de publicidade, fora, por exemplo, da camiseta. Aí tem arrecadação com jogos, negociação de atletas. Isso aqui vocês vão ver que é uma representatividade muito grande e foi maior ainda no ano passado. Então, negociação de atletas é bastante representativo no resultado. O que mais que é bastante representativo? Premiações, né? Então, quando o clube ganha, ele realmente se dá muito bem. Então, o resultado de 2021,
27,7% da receita total foi de premiações. Em 2022, que o Palmeiras ganhou menos coisa, foi em 12%. E a gente tem rendas diversas aqui, e rendas diversas engloba o chamado contrato de superfície. O contrato de superfície, no caso do Palmeiras, é um contrato com a W Torre, que foi a construtora que fez o estádio do Palmeiras e que adquiriu os direitos de naming rights, né? No caso, agora é no Arena, Nubank Arena, mas era do Allianz Arena, receitas de shows, etc. Uma parte disso fica com o Palmeiras, né? E isso está nessas rendas diversas aqui. E foi pouco representativo, né? Mas a gente vai ver que aumentou isso daqui no ano de 2025. Então, isso daqui é o total de receitas. Como a gente vê, 22, né? No total, o Palmeiras teve uma receita de 790 milhões de reais. E aí, quando a gente vai para as despesas, né, tem várias despesas, pessoal, com jogos, com sócio torcedor, depreciação, despesas gerais administrativas, né? A gente observa aqui um superávit de 59 milhões, e aí tirando a despesa financeira, um superávit aí de 18 milhões. Veja que ele foi muito menor do que 2021, e isso se deve majoritariamente às premiações, que afetaram bastante o resultado. Tá? Então aqui, vamos lá, para sumarizar, em 2022, patrocinador master era mais ou menos 10% da receita, e aqui ele contribuiu bastante para o resultado, que foi um superávit pequeno, né, de certa maneira. Então, se some esse patrocinador, o Palmeiras fica em déficit. Beleza, é mais ou menos essa ideia. Vamos para 2025. Tá? Aqui eu já estou na aba de 2025 e aqui a gente tem um cenário um pouco diferente. Tá? Olha só como mudou o patrocinador master. Né? Em 2022, o valor era de 85 milhões, passou para 121. Isso aqui se deve basicamente à Bet, que patrocina o Palmeiras. E as empresas, né, você vê o Flamengo com mais de 250 milhões de valor de patrocínio, tem ficado mais representativo. No entanto, quando a gente pega a representatividade do patrocinador master, e o patrocinador master nesse resultado não é só a Bet, tá, pessoal? Patrocinador master envolve os outros patrocinadores que têm destaque no uniforme, na manga, no resto nas costas, etc. Tá? Então, 121 não é só da Bet que patrocina o Palmeiras, é de todas as bets que estão, de todos os patrocinadores que estão presentes ali na camisa e em outros lugares de destaque. Né? Então, caiu a representatividade em relação à receita total. Isso se deve a quê? Né? Se deve a algumas coisas. Né? Primeiro, as premiações. Né? O Palmeiras, em 2025, levou mais de 300 milhões em premiações, correspondendo a boa parte da receita, aí, quase 20%. E o que de fato contribuiu para a receita aqui do Palmeiras? Essas outras receitas, que envolve, além do contrato de superfície que eu falei agora há pouco, a negociação de atletas, que no DRE de 2022 estava numa linha separada, né, que já representava bastante. E agora, 2025, negociação do Endrick, Estevão e outros craques aí que deram muita grana para o Palmeiras, né, eles conseguiram um resultado expressivo e representou mais de 40% da receita. Né? Em 2024 tinha representado quase 50%. Né? Então, a gente tem aqui o que de fato faz diferença. As despesas são as mesmas que a gente comentou, aí cada uma com seu volume, dando um superávit, no caso de 2025, de 292 milhões. Em 2024 foi de 198 milhões. Tá? O que isso quer dizer? Né? Que se a gente elimina o patrocínio master, ou seja, se a gente transforma a camiseta do Palmeiras em uma camiseta bonita, sem nenhum patrocinador, só o símbolo do Palmeiras, né? Ainda assim o Palmeiras tem superávit. Ainda assim há superávit. Sem nenhum patrocinador, nenhum, zero. Eliminar essa linha. Excel aceita tudo, né, pessoal? Então, eliminou a linha, existe superávit. Ah, mas tem possibilidade de não ter? Claro, né? Como? Se não tiver negociação com atletas tão bem sucedida e se não tiver premiação, tá? Ou seja, para quem o patrocínio costuma fazer mais diferença? Para clubes menores, que têm menos valor em premiação e menos valor em negociação de atletas. No entanto, é mais difícil que uma empresa queira patrocinar uma empresa que não tem nem premiação nem venda de atletas. Em geral, esse clube ele não vai dar tanto retorno na exposição da marca. Então, esse é um ponto
que vale a pena comentar. Mas aqui a gente sumarizou um pouco dos resultados, né? E como que o patrocínio impacta. E a gente consegue voltar para a nossa pergunta inicial, né? O futebol sobrevive sem as bets? Eu digo que sim. E não só sim, como com certeza. E por que eu falo isso, né? Primeiro ponto, né? Que a receita do clube, as receitas dos clubes, né? Diversas. Né? Então não é só de patrocínio que vive um clube. Transmissão, né? Direito de transmissão é representativo, negociação de atletas, premiação, sócio-torcedor, outros patrocínios, né? Então são diversas. O clube ele ganha dinheiro com muita coisa, né? O patrocínio ele é relevante? É claro que ele é relevante, né? Mas ele não é único e não é necessário para que o clube exista. A gente viu agora no caso do Palmeiras, né? Tem alguns clubes que vão ter mais dificuldade, outros não, né? Outro ponto, né? Sem bet há outros patrocinadores. Sem bet há outros patrocinadores. Então, a Crefisa, a LG, a Calunga, o Banco do Brasil, BRB talvez não seja um bom exemplo agora, né? Caixa, dentre outras empresas, Sangoban, enfim, Magazine Luiza, o que quer que seja. Qualquer grande empresa tem interesse em patrocinar clube de futebol. Tem. É uma exposição muito grande, muita gente assiste. Né? Então, não sumiu essa influência, ela ainda existe. Só que essas empresas não têm a bala que uma empresa de bet tem para patrocinar. Né? Então, existe espaço. Só talvez não seja tão representativo quanto a bet. Né? Então, com certeza, teremos outros patrocinadores no clube caso a bet deixe de existir, ou seja proibida, ou as propagandas sejam proibidas. Né? E tem um outro ponto, né? Que aqui é um pouco mais uma elucubração da minha parte, né? Mas sem bet, conforme a gente viu aqui, né? A gente tem dados aqui de prejuízo no varejo, né? Ou seja, sem bet, o que tende a acontecer? Tende a melhorar o resultado do varejo. E o que tem no varejo? Né? A gente tem algumas opções aqui que podem contribuir para a receita do clube no varejo. Né? Então, produtos licenciados, sócio-torcedor. Né? A pessoa, ao invés de gastar com bet, né? Vai lá e vira sócio-torcedor. Ingresso, né? Ao invés de gastar com bet, vai ver o jogo no estádio. Que beleza, né? E shows, né? Então, o estádio do Palmeiras recebe ali, pelo contrato de superfície, dos shows, também sobra dinheiro para ver show. Então, tudo isso pode contribuir para um resultado nas outras linhas de receita, mesmo com a perda das bets. Né? Então, eu queria, nesse episódio aqui, tentar mostrar um pouco desse ponto. E aí a questão que fica é, bom, e realmente sobrevive sem bet? Quais são os próximos passos, não é verdade? Será que tem que proibir a bet? Será que tem que proibir a propaganda de bet? Será que tem que regulamentar, restringir? Será que deixa do jeito que está e a gente continua? Né? Enfim, hoje, isso é uma opinião, hein, pessoal? Aqui foi análise, até aqui tá tudo certo. Então, que sobrevive sem bet não é opinião, isso aqui é uma análise, é fruto de uma análise. Né? Sobrevive sem bet com certeza. Né? Eu trouxe alguns argumentos, eventualmente você pode discordar. E se você discorda, por favor, comenta no episódio, coloca aqui os seus pontos. E, eventualmente, eu até respondo no próximo episódio, beleza? Então, dá uma olhada, vê se você concorda com os argumentos na minha análise. Né? Isso daqui não seria apenas uma opinião, né? Fruto de uma análise, sobrevive tranquilo, sem bet. Né? Mas é passível de discordância e argumentos contrários, com certeza, como boa parte das análises que são feitas. Né? Agora, em questão de opinião, né? O que deveria ser feito, né? Na minha opinião, as bets, assim como os cigarros, deveriam ser impedidos de fazer propaganda. Né? Essa é a minha opinião hoje. Né? Eu acredito que isso faria do Brasil um lugar melhor, e do futebol também um lugar melhor. E os jogos seriam até mais interessantes. Mas enfim, isso já é uma opinião. Aqui eu não tenho uma análise específica para fazer. E se você quiser compartilhar sua opinião também com a gente, manda aí, deixa nos comentários, a gente vai gostar muito de acompanhar. Legal? Bom, esse foi o episódio do BTC Journal dessa semana, espero que você tenha gostado. Né? Qualquer dúvida, necessidade, a gente está por aqui. E claro, se você quiser analisar esses demonstrativos financeiros de forma
coerente, com bastante consciência, né, entendendo as análises críticas e o que pode ser tomado de decisão a partir da análise de demonstrativos financeiros, conhece um pouco mais dos nossos cursos. A gente está com inscrições abertas, tanto para o General Business Program, para quem está entrando no mercado de trabalho e quer se aprofundar em temas de negócios, como o Strategy and Finance, que é voltado para líderes, empreendedores, pessoas mais experientes que querem se aprofundar em ferramentas de tomada de decisão. Legal? Os links estão aqui na descrição. Eu agradeço demais sua participação aqui nesse episódio e a gente se vê numa próxima. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.